Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, professor Jean falando, tá? Nós estamos aqui para ver um novo conteúdo do terceiro ano, tá? Que é a distância, vamos ver aí a distância entre ponto e reta, tá? Aula de número 215, distância entre ponto e reta. O que significa isso? Significa que nós podemos calcular a distância de um ponto qualquer no plano cartesiano, tá, a uma reta. Então eu tenho no plano cartesiano, eu tenho um ponto e tenho uma reta passando próximo a esse ponto, tá? Desse ponto a essa reta existe uma distância, claro, né? E essa distância ela pode ser calculada e é isso que a gente vai tratar na nossa aula de hoje aqui. Tudo bem? Vamos então vai para a nossa primeira cartela para a gente ver essa situação. Então, vejam que todo ponto, pessoal, né, ele tem as suas coordenadas cartesianas, tá? Você já sabe que no plano cartesiano você tem os valores, né, de x e de y, né? E essas coordenadas, né, elas podem ser positivas ou negativas, é ou não é? Né? Então a gente consegue, através dessas coordenadas e através da equação da reta, eu preciso da equação da reta, tá? Eu consigo determinar essa distância. Tudo bem? Eu consigo determinar essa distância. Vamos ver como é que faz isso então? Vejam. Eu tenho aqui, ó, a equação, né? A equação da reta, vejam. Aqui está a equação da reta. Só para a gente relembrar, né? A equação da reta ax mais by, né? Mais c igual a zero. Essa aqui, né, é a forma geral da equação da reta que existe, né? Qualquer livro de matemática que vocês forem pesquisar, vocês vão ver essa forma geral aí. Percebo que essa forma geral, ela se assemelha muito, né, com o que nós temos aqui. O que vai mudar, né, às vezes aqui pode ser positivo, né, ou negativo, aqui também pode ser positivo ou negativo, né, mas independente desses sinais aí, nós teremos o valor de A, nós teremos o valor de B, ó, valor de B, né, e nós teremos aqui o terceiro valor que é o valor de C, né. Então A é igual a 4, B é igual a 3 e C é igual a menos 12 aí nesse caso, tá bom? Por que é importante nós sabermos isso aí? Porque quando a gente for encontrar essa distância, né, e aí eu falava para você, né, da distância, veja, eu tenho aqui o plano cartesiano, vou fazer aqui rapidamente, tenho aqui o plano cartesiano, eixo x, eixo y, beleza? Aqui eu tenho um ponto qualquer nesse plano cartesiano, e aí eu tenho uma reta passando aqui, deixa eu colocar essa reta de outra cor. Eu tenho aqui uma reta cruzando aqui, por exemplo. Vejam, uma reta R aqui. Vejam que existe, né? Existe uma distância entre esse ponto e essa reta R. É essa distância, pessoal, que eu preciso encontrar, tá? A distância do ponto P, vou chamar aqui de ponto P, tá? Distância do ponto P à reta R. Distância do ponto P à reta R. Qual é essa distância? Como é que a gente faz para encontrar essa distância? Tá? Para isso, meus amigos, nós teremos que usar a seguinte equação, a seguinte relação. Distância é igual ao módulo de AX0 mais BY0 mais C. Tudo isso sobre a raiz quadrada, olha só. Uma formulazinha um pouquinho grande, né? Mas é o que a gente vai usar para encontrar essa distância, tá certo? Vamos usar essa fórmula aí para encontrar
essa distância. Agora a gente vai trabalhar cada elemento desse daí. Vamos entender cada elemento desse aí, como que ele funciona, né? Para a gente poder entender a questão. Então, vejam aqui o seguinte. Eu tenho o ponto P. Vejam, o ponto P com as suas coordenadas, x e y. Bacana? Esse ponto P é esse daqui, ó. Tá? E ele possui as suas coordenadas, que é 5 e menos 4, que foi dado aí na questão. 5 e menos 4. Ok? Essas são as coordenadas do ponto P. E ele nos deu também a equação da reta, tá? Que é a equação dessa reta R aqui. Professor, como é que a gente vai substituir esses valores aí? Preste atenção agora. Nós temos o seguinte, ó. Eu quero encontrar a distância, né? Então, distância vai ser igual a... Vamos lá ver cada um dos elementos. Quem é o coeficiente A? Eu tenho AX0, correto? Mas quem é esse A? O A, pessoal, é o 4 aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês que eu tenho A, B e C? Então, o A vai ser 4. No lugar aqui de A, vamos substituir o 4, então. 4 vezes... Quem é x0 agora? x0, ó. x0 é a coordenada do ponto P que foi dado. Vejam que ele deu aqui a coordenada para a gente, ó, x0, x0, e ele deu também y0. Então, ali estão os valores, tanto de x quanto de y. Então, aqui vai ser 5, ó. Ok? 4 vezes o valor de x0, que é 5. Tranquilos? Continuando, mas agora vamos para essa segunda parte aqui, ó. Eu tenho B e tenho y0. Quem é B? B é o coeficiente B da minha equação que foi dada. Aqui no caso aqui é 3, ó. Tá? Esse valor aqui, 3 vezes o valor de y0. y0, conforme nós vimos ali, é menos 4, né? Pronto, substituído aí também. Menos 4. Mais o valor de C. C é o coeficiente C aqui da minha equação. Então, veja que como eu tenho um negativo ali no 12, né, e um positivo aqui na minha fórmula, né, eu já posso até fazer esse jogo de sinal. Deixar tudo negativo, porque mais vezes menos vai dar menos. Menos 12. Certo, meus amigos? Tudo isso aqui entre módulo, né? Porque o valor vai dar positivo. Vamos aqui para o denominador agora, aqui para baixo, né? Raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Quem é A? A é 4, olha só. Então vai ficar 4 elevado ao quadrado. Mais o valor de B ao quadrado. Quem é B? B é 3, não é? Então, 3 elevado ao quadrado. Certo, pessoal? Então, vejam que apesar, né, da fórmula ser um pouquinho grande, mas a gente consegue entender cada informação que tem aqui. Veja que eu tenho os coeficientes, eu tenho A, B e C. A, B e C são os coeficientes da função, né, que foi dada, ou da equação que foi dada. Vejam, a equação, coeficiente A, que é 4, coeficiente B, que é 3, e o coeficiente C, que nesse caso aqui é menos 12. Tá? Então, na equação, eu tenho A, B e C. Na equação, eu tenho também os valores das coordenadas do ponto P que foi dado. Esse ponto P, né, ele tem que ser dado na questão. Observa que a questão ela deu duas informações cruciais para a gente. Sem essas informações, a gente não conseguiria desenvolver essa questão. Tá? Ele deu o valor do ponto P, né, que são as coordenadas x e y, coordenada x 5, coordenada y menos 4. E deu também a equação, tá? A equação da reta.
x0, x0 é o valor da coordenada x. y0, o valor da coordenada y. Substituímos aqui, ó, menos 4, né? E o valor da coordenada x. Aqui no denominador, aqui embaixo, raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Vejam que nós sabemos quem é a, quem é b. A é o coeficiente a, né? E b é o coeficiente b aqui da minha equação. Substituiu tudo isso, né? Aí você vai desenvolver aqui essa expressão e chegar no resultado do valor de d. Entendido até aí, pessoal? Vamos lá continuar então? Então aqui está. D é igual. Vamos resolver logo o numerador, né? Vamos aqui. 4 vezes 5, 20. Eu tenho agora 3 vezes 4, que é igual a 12. Aí você faz o joguinho de sinal, ó, que vai dar menos, né? Mais vezes menos, menos. Então vai ficar menos 12, menos 12 aqui. Tudo bem? Continuando, raiz quadrada, né? 4 elevado ao quadrado é igual a 16, mais 3 elevado ao quadrado é igual a 9. Distância vai ser igual a... Aqui tem que fechar o módulo, né? Professor, por que tem esse módulo aí? Vamos lá explicar essa parte aqui do módulo rapidamente. Por que tem esse módulo? Porque caso a nossa distância aqui dê negativa, né? Como o valor será modular, nós iremos converter esse valor negativo para positivo. Por um motivo simples, não existe distância negativa. Você não caminha menos 4 metros, você não caminha menos 2 quilômetros, você sempre caminha para frente, né? A distância ela tem que ser sempre positiva. Diferente de temperatura, por exemplo, onde você pode ter temperatura positiva ou temperatura negativa. No caso da distância, não, sempre será positiva, ok? Por isso que o valor tem que ser em módulo. Bacana? Vamos lá então? Então aqui vai ficar, ó. Eu tenho 20, né? Menos 24, olha só. Menos 12 vai dar menos 24. Raiz quadrada de 25. Tudo bem? Vamos trazer para cá. Então, a distância vai ser igual a... Eu tenho 20 menos 24. O resultado aqui vai dar menos 4. Vejam, menos 4, só que esse resultado ele vai estar entre módulo. Se ele está entre módulo, significa que eu preciso dele positivo, né? Então, raiz quadrada de 25 é igual a 5. Ok? Então, como eu preciso do valor ali positivo, eu já posso transformar aqui, ó, 4 sobre 5. Ok? Então, aqui está o resultado. Distância é igual a 4 sobre 5, né? E aí a gente, dividindo, né, esse valor aí, nós teremos, né, o número decimal. Ou seja, a distância procurada, nesse caso aqui, né, olha só, a distância procurada vai ser de 4/5, né? A distância do ponto P, tá, até a reta R será de 4/5, ou seja, menos de 1 unidade. Tá certo, pessoal? Então é desse jeito que vocês vão resolver a DLI de logo mais, tá? Vão determinar essa distância, tá, da reta R até o ponto P e ver como que vai ficar o resultado, tá? Sempre trabalhando essa equação aqui, tá? Essa fórmula que nós trabalhamos aqui, tá bom? Vamos então à nossa DLI. Então aí está, calcule a distância do ponto P, que é o mesmo ponto que foi dado, né, no exemplo que eu dei para vocês,
né, a reta de equação. Então nós temos agora uma outra equação, tá? Calculem aí a distância para daqui a pouco a gente conversar um pouquinho mais na nossa DLI. Então, boa atividade e até logo mais.
Muito bem, pessoal, então voltamos para fazer a correção aqui da nossa DLI, tá? Você já sabe, para a gente encontrar a distância do ponto P, né, a reta R, nós precisamos usar aquela equação, substituir os valores, né, para a gente poder determinar essa distância. Sabemos também que essa distância precisa sempre estar em módulo, porque não existe distância negativa, né? Então o valor, nesse caso aqui, sempre será um valor positivo, ok? Vamos ver então como foi que ficou essa questão aí? Bom, então, novamente, nós temos aqui, precisamos ter, na verdade, né, a coordenada x e a coordenada y. Coordenada x e a coordenada y. Vejam, eu tenho aqui um plano cartesiano, né? Isso aqui você já estudou, nós estamos no terceiro ano, vamos só relembrar. Eu tenho aqui um valor para x, por exemplo, vamos supor que esse valor seja aqui, sei lá, 3. E tem outro valor aqui para y, né? Vou colocar 4 aqui. Eu tenho as coordenadas x, né? Coordenada x, coordenada y. Juntando essas duas coordenadas, eu tenho o aparecimento, né, ou a formação de um ponto P no meu plano cartesiano, tá bom? Esse ponto P significa exatamente isso. Um ponto, né, no nosso plano cartesiano. Bacana. Além desse ponto, eu tenho uma reta que ela está cruzando esse plano cartesiano, né? Essa reta ela pode cruzar em várias direções, né? Pode ser uma reta aí que está passando em várias posições, vejam, né? O fato é que dessa reta a esse ponto P existe uma distância, e essa distância ela pode ser calculada, vejam, né? Existe aí uma distância. Estou fazendo aqui com o pincel no quadro digital, pessoal, por isso que às vezes não sai assim com tanta perfeição, tá? Estou fazendo a mão livre aqui. Então, essa distância, né, ela pode ser calculada. Além disso, né, eu preciso ter também a equação dessa reta, para eu poder determinar essa distância. Então, eu trouxe aqui já para vocês, tá? Esse aqui é o nosso gabarito, tá? A distância vai ser 14 sobre raiz quadrada de 5, tá? Isso aí vai dar um número decimal, claro, né? Quando a gente dividir 14 por raiz quadrada de 5, a gente vai obter um número decimal, tá? E aqui está o desenvolvimento. Veja que nós utilizamos essa fórmula aqui, né? Você já conhece cada um dos termos, você sabe quem é o coeficiente A, coeficiente B e coeficiente C, não é? Que nós iremos retirar lá da nossa equação da reta. Temos também as coordenadas do ponto P, que são duas, né? Coordenada x e coordenada y, tá certo? E aqui no denominador temos os valores para A e para B, né? Que são os coeficientes A e B. Substituindo cada um dos valores, ó, né? Sempre tendo cuidado com os sinais negativos, ok? Resultado aqui, D igual a 14 sobre raiz quadrada de 5. Essa é a nossa distância, portanto, tá? Essa será a nossa distância do ponto P à reta R que foi dada. 14, ó, sobre raiz quadrada de 5. Tá? Esse valor pode ser, ele pode se apresentar como uma fração, pode ser um número decimal, que é o caso, né? Só não pode ser um número negativo, porque o resultado tem que ser sempre em módulo, tá bom? Então aqui está o resultado da nossa distância, 14 sobre raiz quadrada de 5. Certo, meus amigos? Eu agradeço a todos pela aula, né? E a gente se encontra aqui numa próxima oportunidade. Até lá!